A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni, mais um devocional Porção do Céu. E a palavra de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 4, verso 4, que diz: E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras ao teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão não só está dando instrução quando começa escrevendo esse provérbio, mas também ele traz à memória aquilo que o seu pai Davi lhe ensinava, aquilo que seu pai Davi lhe dizia. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que ele possui duplo entendimento, pois o pai representa a figura paterna humana, que é Davi, e também representa a figura paterna celestial, que é Deus. O pai humano estava ensinando o seu filho a guardar os seus conselhos e suas experiências empíricas, ou seja, aquelas experiências vividas e observadas da vida. Enquanto o Pai Celestial está ensinando a guardar os seus mandamentos, as suas doutrinas, a sua palavra e a sua lei. Davi foi específico em dizer para Salomão: guarda, retenha, mantém, observa e reserva os mandamentos que eu te dou, os conselhos e as instruções no coração. Assim como ele mesmo fez e declarou no Salmo 119, verso 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E por que no coração? Porque o coração é a sede dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Eu costumo dizer que o coração é a sala de comando do corpo. A Bíblia vai retratar o coração diversas vezes como o profundo do nosso ser. Mas a pergunta mais importante e que não quer calar é: quem está na sala de comando da nossa vida? Quem está comandando o nosso corpo? Quem está comandando a nossa vida? Nós ou Deus? Porque Deus quer governar o nosso coração. Não é fazer de nós como se faz com um boneco de marionete na mão dele. Não é isso que Deus quer. Deus quer nos conduzir através do seu ensino. Ele quer que nós tenhamos um coração ensinável, e esse é o ponto-chave aqui. Deus quer encontrar em nós um coração ensinável. E se nós não temos, Ele quer transformar o nosso coração em um coração ensinável. E para isso o Salmo de número 32, verso 8 vai dizer: instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos. Mas tem uma observação no verso 9: não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. E essa observação é bem forte, porque o Senhor está dizendo para nós que somos racionais, não agirmos como um animal irracional, que não tem o entendimento do que está fazendo, que não sabe raciocinar muitas das vezes sobre o que está fazendo, e com isso se machuca, com isso se fere, com isso causa para si mesmos feridas e machucados e dores desnecessárias. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser de todo o coração. O culto, a adoração, o serviço, a busca. E é por isso que o Senhor fala para o povo de Israel através de Jeremias, no capítulo 29, verso 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor. Para nós o acharmos, não tem outra fórmula. Tem que ser de todo o coração.
E quando não tem o coração, ou quando não está aplicando o coração, a Bíblia vai mostrar que Deus rejeita. Porque Deus rejeitou Roboão, filho de Salomão. Porque ele não preparou o coração para buscar ao Senhor. A Bíblia diz isso, ao contrário. A Bíblia diz que quando o seu reino se fortaleceu, se confirmou, ele deixou a lei do Senhor e, consequentemente, o povo que seguia o rei, que seguia aquilo que o rei fazia, também deixou o Senhor. Amazias foi o nono rei depois de Davi e reinou 29 anos sobre Judá e Jerusalém. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Ele não estava com o coração em total sinceridade diante do Senhor. A Bíblia diz que ele não foi fiel como seu pai Davi. Ele não tinha um coração totalmente fiel como teve Davi. E a motivação do nosso coração é o que mais importa para Deus. Porque Ele quer o nosso todo. Ele quer a nossa total entrega. Ele quer o nosso tudo. E a Bíblia diz que porque Ele não vê como vê o homem vê a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração, vê o interior. Então Deus está analisando exatamente o que está dentro de nós e a motivação dentro de nós em tudo que fazemos, em tudo que ofertamos. Primeiro, a gente observa Esdras e a Bíblia diz que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que lindo! Esdras mostra a posição correta que nós devemos estar e como devemos praticar. Porque ele diz que primeiro ele buscou, aprendeu, depois ele fez, ele praticou, para aí sim, em seguida, em terceiro lugar, ele ensinar. Então Esdras mostra que tem um coração ensinável. E é o que Deus quer enxergar em nós, porque o Senhor também quer poder falar para mim, para você: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E Ele quer que nós nos desprendamos. Ele quer que nós obedeçamos a sua voz, a sua instrução. O Senhor quer poder dizer: entrega o teu único filho. Talvez você não tenha filho, mas tem algo de tão importante, de tão valor quanto um filho, para sacrificar a mim. E Deus quer ver se verdadeiramente nós vamos entregar por amor, por obediência. Não porque nós tememos a Ele, não porque nós temos medo de qualquer outra coisa, mas porque nós o amamos, porque nós o servimos de coração. Porque nós somos aquele escravo que, quando ganhava o direito de alforria, ele queria continuar na casa do seu Senhor por amor. Ele abre mão da sua liberdade para continuar com o seu Senhor por amor. A palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo, então o servo pegava um sovelo e furava a orelha do escravo, para dizer: esse escravo, ele escolheu ficar na minha casa por amor a mim. Isso está descrito na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 21, versos 5 e 6. Hoje nós somos esse servo na casa do Senhor, do nosso Senhor. Hoje nós somos esse servo que escolhe ficar por amor. Mas nós precisamos enxergar a verdade sobre o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E não só enxergar, mas praticar, mostrando que Jesus verdadeiramente é a pessoa mais importante do que qualquer outra pessoa na nossa vida. O Senhor quer ver se nosso coração é ensinável para atender a necessidade das almas, do seu reino.
Se for preciso ir para a guerra, em nome do Senhor. Ainda que essa não seja a nossa função, não seja o nosso chamado, mas Débora mostrou que o seu coração era ensinável. Porque quando o Senhor precisa, Débora atende. Aquela juíza profetiza, que é uma mulher corajosa, uma mulher valente, ela demonstra que o seu coração estava pronto para atender os chamados do Senhor. Ao contrário de Baraque, que é o homem levantado, preparado para ir à frente dos soldados na guerra e que demonstra total fraqueza, covardia, falta de confiança em Deus, falta de autoridade, falta de fé. A Bíblia vai nos dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia. O Senhor, através de Paulo, diz para Timóteo: olha, meu filho Timóteo, o Senhor nos deu um espírito de poder, de equilíbrio, de ousadia e de amor, e não um espírito de covardia. Ser ensinável é ter um coração pronto para ouvir, para aprender, para atender e obedecer. Ser ensinável é fazer como Davi, que fora considerado pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus. Não só porque ele era um homem que se quebrantava facilmente diante do Senhor, um homem que era capaz de se arrepender mediante os seus pecados para obedecer, mas um homem que demonstra em diversos momentos, nos seus salmos e naquilo que ele deixou escrito no seu legado, o tempo inteiro ele pedia para Deus ensiná-lo. E nós podemos observar isso no Salmo 119, que 9 vezes Davi pede para o Senhor ensiná-lo. E isso demonstra um coração ensinável. Então, amados, que nesse dia, mediante essa palavra, você reflita, você busque, você continue tendo um coração ensinável, continue buscando ter e se manter com um coração ensinável. Salmo 116, verso 7 diz: louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. O meu desejo é que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. E eu fico por aqui, até o próximo devocional Porção do Céu.